Olá, galerinha! Espero que todos estejam bem. Trazemos aí mais uma aula hoje sobre gramática. E eu trago para vocês complemento nominal. O complemento nominal é um termo integrante da oração, então não dá para confundir com o adjunto adnominal, e aí a gente já vai falar dessa diferença, que é um termo acessório da oração. O complemento nominal, ele vem completar o sentido de um nome. Esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. E ele sempre vai ser preposicionado, tá? Por exemplo, Cecília tem orgulho da filha. Eu tenho aí o meu substantivo orgulho e o meu complemento nominal da filha. Vejam que se eu dissesse apenas Cecília tem orgulho, você me diria de quê? Então, se ele faz essa pergunta, é porque ele exige aí um complemento. E por isso que a gente diz que é um termo integrante da oração. Aí o complemento é o alvo para o qual se direciona o movimento, ou seja, ele recebe a ação expressa pelo nome a que se refere e nunca vai indicar posse, tá? E aí nós temos que ter uma noção de que ele vai aparecer em qualquer um dos lugares e algumas vezes ele vai causar, né, essa dúvida se ele é adjunto ou se ele é complemento. O adjunto sempre indica posse, o complemento ele se refere à ação, ele recebe a ação, né? Por exemplo, a crítica ao jornal causou polêmica e a batalha contra os estudantes terminou. Aqui eu tenho a diferença básica entre adjunto adnominal e complemento nominal. Então, um adjunto adnominal pode ou não ter preposição. Então, a gente vai ver se ele tem preposição, nós já temos que ver se ele é ou adjunto ou complemento. Se não tem preposição, já é adjunto. Ele pode indicar posse, enquanto que o complemento nunca indica posse. O adjunto adnominal tem valor ativo, ou seja, ele é quem pratica a ação de um substantivo de verbal. Já vamos ver o que é isso. O complemento nominal tem um valor passivo, ou seja, é sobre quem recai a ação. O meu adjunto adnominal, ele completa o sentido de substantivos concretos e às vezes substantivos abstratos. Já o meu complemento nominal, ele vai complementar adjetivos, advérbios ou substantivos abstratos. Substantivos concretos, nunca. O meu complemento, ele pode vir em qualquer uma das funções da minha frase, né? Em várias funções aí ele pode aparecer. Então, vamos analisar aqui ele em algumas frases. Quando ele aparecer no sujeito, a esperança de vitória o animava. Veja que quando eu falo a esperança de vitória no meu sujeito, esse de vitória é formado pela preposição de, mais a palavrinha vitória, ele complementa o meu substantivo esperança. E aí, se eu falasse apenas a esperança o animava, fica meio que incompleto, meio que vago, né? Você vai me pedir a esperança, que esperança é essa, né? Agora, quando eu falo de vitória, eu complementei essa minha esperança. Agora, olhem no segundo caso aparecendo no sujeito. O livro de João. Vejam que esse de João, ligado pela preposição de, da mesma forma, quando eu penso assim, de João, ele indica posse. Se ele indica posse, ele não pode ser complemento nominal. Ele vai ser sempre adjunto ad nominal. Então, ele não pode indicar posse, né? Quando eu falo a esperança de vitória, não tem posse. Outra coisa, esperança é um substantivo abstrato. Substantivo abstrato pode ser complemento nominal. Agora, livro é um substantivo concreto. Substantivo concreto só vai ter adjunto adnominal. Terceiro exemplo. Ela estava consciente de seus atos. Vejam que aqui eu estou analisando o predicativo do meu sujeito. Então, consciente é o meu adjetivo.
de seus atos complementa esse consciente. Vejam que se eu dissesse, ela estava consciente, e você vai me dizer, consciente de quê? Sim? Então, ele me pede um complemento, por isso a gente diz que é um termo integrante. Ela agiu favoravelmente aos amigos. Favoravelmente aos amigos é o meu adjunto adverbial. Então, eu tenho aí favoravelmente é um advérbio, né? Se eu falasse, ela agiu favoravelmente, favoravelmente a quem? A quem que ela se colocou favorável, né? Então, ele me pede aí um complemento nominal. Agora, vamos pensar nos substantivos que são deverbais, ou seja, que derivam de um verbo, né? Então, eu tenho aqui a descoberta do fogo, aí o meu substantivo, né? O meu sujeito. O meu substantivo descoberta, ele deriva do verbo descobrir. Descobrir, né? Então, portanto, um substantivo deverbal. Ligado a ele, eu tenho aí do fogo e do cientista, que são os meus, né, o que complementa aí a minha frase, ligado por preposições. Então, são os meus, as minhas partes preposicionadas. Tem que analisar as duas. Nesse caso, o mais fácil de fazer é pensar no verbo descobrir. Então, do fogo, né, que é o que eu tenho que analisar. Do fogo, ele faz a ação de descobrir ou ele sofre a ação do descobrir, né? Então vamos pensar. O fogo descobriu alguma coisa ou o fogo foi descoberto? Notem que aí o fogo foi descoberto por alguém. Então ele é paciente da minha ação, ou seja, recai sobre ele a ação. Se recai sobre ele, lembram lá no começo que eu falei que é um complemento nominal. Vamos para a segunda. Continuo com a mesma frase, tenho aí ainda o meu substantivo deverbal do verbo descobrir. E agora vamos pensar do cientista. Esse cientista descobriu ou ele foi descoberto? Notem que aí o cientista é quem faz a ação. Então, ele é o agente da ação descobrir. Se ele é o agente, isso significa que é um adjunto adnominal. Um pouquinho para que a gente compreenda um pouco mais com o mapa conceitual. Então, eu sempre vou ver o meu termo preposicionado. Se ele não estiver preposicionado, ele é adjunto adnominal, já que o complemento adnominal apenas que exige, é obrigatório, né, o uso de preposição. Então, eu vou olhar se esse meu elemento preposicionado for um adjetivo, ele é complemento nominal. Se ele for um advérbio, ele é complemento nominal. Agora, se ele for um substantivo, eu vou ter que ver se ele é um substantivo deverbal, certo? Porque se ele for substantivo concreto, de certeza que é adjunto adnominal. Se ele for um substantivo abstrato, eu tenho que ver se ele é deverbal, se ele indica indiretamente aí uma ação, né? Se ele se origina de um verbo. Se sim, eu tenho que ver se esse meu termo preposicionado ele é agente dessa ação ou ele é paciente. Se ele é agente, ele é um adjunto nominal. Se ele for paciente, ele é um complemento nominal. E se ele não indicar indiretamente uma ação, né? Se ele não for um substantivo deverbal, quer dizer que vai ser um substantivo concreto, então ele vai ter adjunto adnominal. Deixo aí para vocês uma charge, né? A evolução do homem do computador. As expressões do homem do computador têm função de adjunto adnominal ou de complemento nominal? Para vocês pensarem aí, refletirem, depois eu passo, né, o resultado. Espero que todos tenham aproveitado. Embora
gramática seja um pouco complicado, é muito legal de aprender, tá? Um beijo no coração, paz e bem a todos.